Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas à segunda edição do festival TacTec Online. Eu sou o Ale Garcia, apresentador desse festival, e vou estar com vocês novamente aqui nesse terceiro e último painel do dia para falar sobre como a realidade virtual tem o potencial de revolucionar a forma como nós interagimos com o mundo, nos permitindo imergir e interagir com ambientes digitais. A realidade virtual pode criar experiências culturais incríveis, permitindo visitas a museus ao redor do mundo, performances teatrais imersivas. Além disso, a realidade virtual pode ser usada para também criar novas formas de arte e expressão cultural. E tem o potencial de preservar e documentar a cultura. Em suma, a realidade virtual pode transformar a maneira como nós experimentamos a cultura, tornando ela mais acessível e mais envolvente, e ajudando a preservar a cultura para as futuras gerações. Para falar dessa ferramenta super imersiva e interativa, nós temos aqui com a gente o Francisco Almendra, ele que é mestre em administração pública e desenvolvimento sustentável pela Harvard Kennedy School e trabalhou em instituições internacionais como Banco Mundial e Nações Unidas. Em 2014, ele criou o projeto Drone do Amor, com um dos primeiros drones do Brasil, e trabalhou com filmagens aéreas para clientes como Globo e TV Record. Desde 2015, o Francisco é diretor e CEO do Estúdio Co, um estúdio criativo e especializado em mídias imersivas e interativas, como vídeo 360 graus, realidade virtual e realidade aumentada. O Estúdio Co já realizou mais de 80 projetos XR e conquistou diversos prêmios na última década. Francisco conquistou o Emmy de Novas Abordagens de Documentário em 2020 por Cinematografia 360, em Avavena. Como diretor e produtor, conquistou o prêmio de Melhor Experiência VR no Festival Laval Virtual 2023, o maior festival VR da Europa, com tinta e fogo. Como diretor de produção e diretor de fotografia 360 3D, conquistou o prêmio de melhor VR 360 no Planet Festival Barcelona 2023 por Amazônia Viva. É um currículo gigante, muito impressionante. Tudo bem, Francisco? Seja muito bem-vindo ao Festival TacTec. Oi, Alê, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui e estou dando oi também para todo mundo que está acompanhando a gente aí pelos canais. Maravilha, é um prazer te ter aqui. E vamos começar esse nosso papo aqui, porque tem muita coisa pra gente falar. E eu queria começar te pedindo, Francisco, para explicar, por favor, para a turma que nos assiste, de forma didática, o que é o Extended Reality ou XR e realidade virtual, para que todo mundo entenda realmente o que vai ser falado ao longo desse nosso papo aqui. E se quiser falar um pouco mais também sobre realidade aumentada, a diferença para a realidade virtual, fica à vontade, a bola está muito com você. Maravilha. Bom, vamos lá. Você tinha falado de XR, né? XR. O que é isso? São as realidades estendidas. Realidade estendida é como se fosse um termo guarda-chuva que junta realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, já estão falando, e também agora cada vez mais estão se usando o termo de computação espacial, né? Que no fundo é tudo mais ou menos a mesma coisa que a gente está tentando definir, essas novas formas da gente interagir com informação e com conteúdo, né? Então, realidade virtual é quando você bota um daqueles óculos, que acho que todo mundo aqui já conhece, sabe como é que você coloca o óculos e você está literalmente em outro mundo, você está numa realidade inteiramente construída, seja ela sinteticamente construída em 3D, seja ela filmada com filme, vídeo 360, e você está ali 100% imerso. Então, você está fora daqui, vamos colocar assim. Na realidade aumentada, você tem uma interface que normalmente é o seu próprio telefone celular, e agora já estão criando uns óculos novos que você consegue usar também, mas é basicamente quando você coloca umas camadas de informação ou de conteúdo em cima da nossa realidade. Então, você está aqui, e aí você, como se você estivesse filmando com o seu próprio telefone, e aí você aponta aqui com a sua câmera ligada e você vê onde você está, mas aí tem alguns elementos em cima disso que estão interagindo com você digitalmente no teu ambiente. Tipo um jogo que tinha antigamente chamado Pokémon Go. Tem muita gente que lembra disso aí, que você tinha que caçar o Pokémon aqui onde você está, debaixo da mesa e tal. Era um jogo em realidade aumentada. E aí agora a gente também tem o que a gente está chamando de realidade mista, que são jogos ou experiências que usam tanto elementos
aqui do seu espaço com elementos digitais e você tem uma interação direta entre as duas coisas. Aí, quando a gente fala computação espacial, que é um termo novo agora que a Apple começou a usar, porque eles lançaram um óculos novo deles, nada mais é do que você pensar em a forma como a gente está interagindo com a informação saindo de 2D nas nossas telas, seja no telefone, no computador, na televisão, por uma coisa em 3D, que ao invés de você estar só encostando numa coisa ali, você está literalmente manipulando a informação e o conteúdo no espaço. Então, ao invés de você ter as coisas, você está limitado à sua interface, agora o teu ambiente é a sua interface, e a sua mão, as suas mãos, o seu olhar, até caminhar dentro dessas coisas, você está começando a poder fazer com esses ambientes virtuais em 3D. Então, são vários termos diferentes, mas, de uma maneira geral, a grande coisa bacana é a gente estar saindo de a gente chama de paradigma 2D para o paradigma 3D. A gente está saindo das telas e entrando para o nosso ambiente físico na hora de interagir com as coisas. E é muito por aí que a realidade virtual, a realidade aumentada e a computação espacial estão levando a gente com essas novas tecnologias. Caramba, que demais, Francisco. Incrível, incrível. E você poderia contar pra gente um pouco sobre os seus principais projetos que têm utilizado essas e outras tecnologias, como o premiado Tinta e Fogo, o Aleijadinho Virtual, que já rodou alguns lugares, e o recém-lançado Origem de Macunaíma? Claro, com certeza. Bom, eu tenho um estúdio, que é o Estúdio Co, que já está ativo há quase uma década, e a gente começou com o vídeo 360, que é quando você filma com as câmeras especiais, que tem várias lentes que apontam para vários lados diferentes, você consegue filmar tudo em volta. E aí você consegue, quando você bota o óculos, você tem esse vídeo, esse filme, que está olhando para todos os lados, e você consegue olhar como se você estivesse dentro daquela cena. Então, essa é a parte mais básica da realidade virtual, que a sua interação é olhar para todos os lados. Você não fica preso naquela moldura tradicional que tem numa tela, num filme normal. Então, você se sente lá dentro. Por mais que você não possa interagir com os elementos, você pode olhar para todos os lados. E o Estúdio Co começou assim. A gente já fez muitos projetos de vídeo 360, também tour virtual, as pessoas também estão começando a conhecer. Ficou mais famoso na época do Covid, né, com as pessoas em casa, tour virtual. Né, você conseguir nos espaços e aí navegar, também pode ser no seu próprio computador, mas é muito mais bacana dentro do óculos. E a gente fez vários projetos desses. E ao longo do tempo, a gente fez essa migração de uma coisa passiva, no sentido de você ter o vídeo que você só assiste, apesar de poder olhar para todos os lados, e entrar na coisa interativa. E aí, quando você está numa coisa interativa, você pode ter tarefas, como se fosse um jogo, né? Então, você tem um papel lá dentro, você deixa de ser um espectador e você passa a ser um interator, né? Você tem uma função, você tem um propósito. Quem é gamer, tanta gente hoje em dia, graças a Deus, sabe que você tem um papel, você tem um lugar naquela história e sem a sua ação, aquela história não vai para frente ou não vai se desenrolar da maneira como poderia. Faz diferença o que você vai fazer. Então, a realidade virtual hoje em dia, ela é muito parecida com essa história de um jogo, que você tem a capacidade de interagir com o que está acontecendo, não só assistir, e você tem um papel ativo naquela história. Eu acho que a grande diferença entre realidade virtual, uma experiência de realidade virtual e um jogo em realidade virtual, que você também você faz ele dentro do óculos, é meramente a questão de você estar tentando ganhar um jogo, você tem estruturas ali dentro, você ganha ponto, você mata o monstro, você passa de fase, você acumula itens, sabe? Você tem alguma missão específica que você pode perder e talvez tipo você não consegue mais ir, tem que apertar contínuo e tal. Então isso são coisas de jogo, mas a ferramenta em si, a tecnologia, é a mesma coisa para a gente. Só que ao invés de a gente criar jogos, a gente pode também criar histórias que você faz parte, mas não necessariamente está ali para ganhar. Você está lá simplesmente para participar e ter um papel numa história. Então, eu acho que assim, com a nossa experiência indo ao longo do tempo, a gente começou a criar projetos do estúdio, autorais do estúdio, para a gente fazer exposições para o público. E esses 3 projetos que você citou são projetos interativos que estão exposições interativas. Né? Então, a gente começou com o Tinta e Fogo, que é sobre as pinturas rupestres do Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no sul do Piauí,
lugar lindo da Unesco, né, o Patrimônio Mundial da Unesco, e que tem a maior coleção de pinturas rupestres que os nossos antepassados deixaram lá há mais de 10, 20 mil anos atrás. Né? Tem toda uma controvérsia de há quanto tempo tem, mas tem muito tempo. Então, é um lugar incrível no sul do Piauí, e a gente criou uma narrativa para você poder assim, fazer parte dessa história. E aí você aprender sobre aquilo, não como se estivesse dentro de um museu chato, alguém te contando e tal. Não, você... Tipo, a história até começa assim, você começa no museu, mas logo acontece uma mágica, você vai para o passado, e aí você consegue tipo, assim, interagir com os nossos ancestrais e aprender com eles como é que pintava assim, nas paredes, e você pinta também, e aí, eventualmente, você vai parar até na caçada a uma preguiça gigante. Que demais. É o ápice dessa história, né? E o Tinta e Fogo já foi mostrado no Festival Tec-Tec do ano passado, foi um super sucesso, a gente conseguiu trazer uma pequena amostra dele, e aí foi super bacana para o público do festival. Além da experiência com a realidade virtual dentro do óculos, a gente também tinha uma exposição de fotografias das pinturas rupestres, e aí você pegava o seu telefone celular, e quando você apontava para essas fotografias, você conseguia ver o relevo das cavernas e dos abrigos de pedra onde essas pinturas foram feitas. Então, você sai do 2D e você entra naquele espaço através do seu telefone, ainda hoje em dia, e você consegue se sentir lá de alguma maneira, né? Está imerso ali dentro. Então, foi um super sucesso isso. Aí a gente fez mais 2 projetos desde então, né? O outro que você tinha mencionado foi o Aleijadinho Virtual. Aleijadinho Virtual é a história de Aleijadinho, vida e obra do grande escultor, né? O patrono das artes no Brasil, que foi um gênio de escultura e arquitetura do século XVIII, início do século XIX. E ele, enfim, ele é famoso por conta de uma doença misteriosa degenerativa também, que ele não conseguia mais andar, perdeu os dedos das mãos e tal. Então, tem toda uma figura mítica ali, mas a obra dele, né, esse legado cultural é incrível, e está em vários lugares, principalmente no estado de Minas Gerais. E então, o Aleijadinho Virtual, o primeiro artista brasileiro, que é o nome da exposição, a gente digitalizou dezenas de obras do escultor. A gente tem assim, igrejas inteiras que foram escaneadas em 3D em altíssima resolução, várias obras que nem aqueles profetas de pedra-sabão, capelas e tal, várias esculturas lindas. E a gente, mais uma vez, ao invés de ficar parado e simplesmente você poder ver isso, a gente criou toda uma história em volta que você consegue, quando você coloca os óculos, você encontra o Aleijadinho, ele vem como se fosse um espírito, uma memória, alguma coisa assim, menos um fantasma, mais um legado dele, e ele começa a contar para você como é que foi a vida dele e tal, enquanto você vai para vários lugares junto com ele. Você passa pelas igrejas que ele fez, vai na oficina dele, aí num certo momento ele sente uma dor na mão, ele pede uma ajuda, ele te entrega as ferramentas dele e você passa a ser o escultor. Aí você começa a ajudar ele a esculpir o profeta em pedra-sabão, uma das obras-primas dele, né? Ele fez aqueles 12 profetas que são lindos, ficam na cidade de Congonhas, em Minas, e aí você tem essa oportunidade de ajudar o próprio escultor, o próprio artista, enquanto ele fica te mostrando e conversando com você, falando como é que faz para esculpir, e você vai lá ajudando e esculpindo esse profeta. Então você inverte o papel, você faz parte da história, e quando você vê, você está ali envolto e querendo saber mais e tal. Então é uma forma de você conseguir gerar mais interesse, você ficar interessado pela história, enfim, uma coisa mais antiga, né? Esculturas religiosas, profetas, não sei o quê, e que eu, quando era pequeno, achava meio chato aprender, muito bonito, mas né, coisa de adulto, né? E aí essa exposição acabou sendo um super sucesso com as novas gerações. A gente tinha gente de 12 anos que, puxa, pegava as ferramentas e já estava lá esculpindo, deixando todo mundo ali para trás, sendo super fera, e aí depois tirando os olhos, falando, nossa, achei incrível, estava lá e tal, mas foi fácil? Claro, foi super fácil, é o que a gente faz hoje em dia, e é exatamente o que a gente faz hoje em dia. Acho que o público ele não quer mais ficar escutando ou só recebendo, né, vendo a televisão e tal, a gente quer escolher, a gente quer pausar, a gente quer olhar para trás, só na televisão, e aí melhor ainda no game, que você tem realmente ali uma missão, você interage de verdade. E é isso que a gente faz nessas exposições todas, a gente interage
ao invés de só receber, só escutar, só assistir, né? Então, o Aleijadinho, ele acabou sendo um sucesso tão grande que ele estreou no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, foi para o Museu de Congonhas, em Congonhas, ambas cidades lá de Minas, e fez um sucesso tão grande que ele acabou incorporado à exposição permanente do Museu de Congonhas. Então, o que era para ser uma exposição de curtíssimo prazo de um projeto cultural acabou virando um legado permanente nesse museu. Então, quem quiser, tiver a oportunidade de dar um pulo lá em Congonhas, vai poder ir no Museu de Congonhas e interagir frente a frente com o Aleijadinho, que foi recriado digitalmente de acordo com as reconstruções históricas e tal, super fiel, mas com uma voz contemporânea, como se ele estivesse aqui hoje em dia contando sobre a vida e os desafios, né, que ele viveu como homem negro, como homem que era deficiente, que teve uma doença super séria, né? Então, isso no meio do regime colonial, você imagina as dificuldades que ele teve que superar para criar aquilo tudo, e aí, né, deixar esse patrimônio histórico artístico incrível que é que são as obras dele, né? Então foi um super prazer fazer isso. E o último projeto que você mencionou aí, o Origem de Macunaíma, ele é uma homenagem aos mitos do... Vou falar de novo. E aí o último projeto que você mencionou, que foi o Origem de Macunaíma, ele é sobre os mitos indígenas dos povos que vivem em torno do Monte Roraima, né, que foram a inspiração do escritor Mário de Andrade para escrever o famoso livro Macunaíma, né? Então, o autor, Mário de Andrade, ele leu um livro de um antropólogo alemão que foi para o coração da Amazônia no início do século passado, em 1911, ficou lá 3 anos no meio da floresta, levou um monte de tecnologia de ponta que tinha na época, que era uma câmera de cinema que você rodava manivela, você tinha uma câmera de foto, ele levou um fonógrafo daqueles que tem aquele alto-falante e tal, ele conseguiu gravar as coisas todas lá. Ele criou esse registro incrível dos povos indígenas que vivem ali perto do Monte Roraima e anotou também, né, os registros, dos relatos, dos mitos e das formas de eles viveram. E aí, então, ele escreveu esses livros que o Mário de Andrade leu, encontrou ali nos mitos o personagem dele, Macunaíma, e escreveu Macunaíma. Então, essa exposição que a gente fez e que ficou em cartaz durante uns 4 meses na Casa Mário de Andrade, em São Paulo, ela fala justamente dessa expedição desse alemão, e aí mostra um tour virtual do Monte Roraima. Tinha uma mesa que a gente fez e tinham vários pontos em cima dessa mesa que você conseguia acessar com o seu telefone, com o QR Code, e aí você conseguia entrar em fotos 360 em alta resolução do Monte Roraima, porque a gente foi lá para o Monte Roraima, a gente ficou no alto da montanha quase 3 semanas, registrando todos os pontos mais legais do Monte Roraima, né? E a gente criou, então, esse tour virtual, a gente criou uma exposição com as fotos panorâmicas que a gente fez lá em cima, para você se sentir lá dentro, fotos grandes e tal, e também tinha experiência de realidade virtual interativa, que quando você coloca o óculos, você encontra o Mário de Andrade. A gente recriou a voz do Mário de Andrade digitalmente com inteligência artificial, com um único disco que tinha de uma gravação dele de 1940, a gente conseguiu recriar digitalmente a voz dele, a gente recriou ele todo com base nas estátuas e nos bustos que foram feitos quando ele estava vivo, e aí a gente recriou ele contou para a gente, ele conta para a gente sobre o livro, como é que foi e tal, só que ele sabe que os mitos indígenas são uma coisa que ele leu lá e ele escreveu em cima, mas não são dele. Então ele te manda para o Monte Roraima para você ouvir dos povos Pemon, que são os reais guardiões, né, tipo, dessas histórias até hoje. E a gente teve também essas entrevistas com os povos indígenas lá. Então você vai para o Monte Roraima, encontra um xamã, um pajé Pemon, e ele te conta o mito da criação do mundo lá na base do Monte Roraima, você ajudando ele no fogo, né? Conforme você abana o fogo sobe, e você consegue ver na fumaça as histórias que ele está contando. E aí depois ele te manda para o topo do Monte Roraima para você ver o nascimento do Deus Macunaíma em si, né? Que como é que ele nasceu? Ele nasceu no alto do Monte Roraima, tem um lago mágico que
fez um eclipse do Sol e da Lua que fecundaram um lago e de dentro do lago sai o Macunaíma. Então você consegue ver isso tudo como se você tivesse uma narrativa fantástica lá dentro e você tem esses papéis de você participar e você faz o fogo subir e aí aparece a história, né? Você pega o livro do Macunaíma e quando você abre aparece o amuleto e esse amuleto você tem que levar de volta para o Monte Roraima. Então é uma coisa que não é bem um jogo, mas é uma história que você participa, né? Então isso muda muito a forma que você encara aquele legado cultural e você cria uma outra relação com essa história e eu acho que acaba ficando mais legal, porque você se sente mais envolvido ali fazendo parte disso tudo. Então, enfim, falei pra caramba aqui, mas são esses 3 projetos que a gente tem feito aí, que são projetos interativos e feitos para o público, são muito para onde o estúdio e eu acho que essa tecnologia, essa mídia toda está indo. É você aproveitar a tecnologia para criar uma nova relação com as pessoas, com a arte, com a cultura, aí com outras coisas também, com educação, com os negócios, a indústria, tem um monte de coisa que você pode aproveitar para isso. Se quiser, a gente pode falar sobre isso também. Pô, certamente falaríamos, embora você tenha falado já, trouxe muita questão importante relacionada à próxima pergunta que eu te faria, mas de qualquer maneira, primeiramente, parabéns, projetos impressionantes demais, parabéns por tudo isso que você está construindo, assim. E você já trouxe alguns exemplos práticos, e talvez agora, de maneira mais ampla ou mais subjetiva, ou conceitual, eu queria ouvir de você, assim, no sentido de mundo, como você entende que a realidade virtual está mudando a maneira como nós interagimos com a tecnologia, uns com os outros também, e para você quais são as implicações que essas mudanças trazem para o futuro da comunicação humana. Vamos lá. Bom, tipo aquela história que eu tinha falado um pouco mais cedo, que a realidade virtual e essas outras tecnologias, né, XR em geral, as realidades estendidas, né, que nada mais é do que você botar camadas a mais de informação em cima da nossa própria realidade, até o metaverso, que a gente ficou falando muito durante a pandemia, agora meio que saiu de moda a palavra, mas ele nada mais é do que a espacialização da internet. O que é a internet? Um lugar que você consegue acessar, enfim, basicamente qualquer informação, qualquer coisa que seja criada, mídias, vídeo, texto, qualquer coisa, você troca com as outras pessoas e aí você consegue, a história do metaverso é você sair de uma tela e você fazer a mesma coisa, só que no espaço físico. Então é como se fosse uma camada digital em cima da nossa realidade que você faz as mesmas coisas. Então você acessa a informação, você pode interagir com as outras pessoas e tal. Então estamos caminhando nessa direção, não chegamos lá ainda. O metaverso com M maiúsculo não existe ainda, porque tem tem muitos desafios técnicos e tecnológicos para isso acontecer ainda, mas a gente já está caminhando nessa direção. Então, assim, a realidade virtual, eu acho que é o melhor exemplo que já funciona muito bem há alguns anos, não é uma coisa tão nova assim mais, e ela é a primeira interface que a gente tem, esses óculos que você consegue interagir com as coisas, ela é a primeira interface para você mexer com informação em 3D, né? Você sair da tela e você entrar, e você consegue interagir com informação com as suas mãos e com o seu olhar, e andando no ambiente físico, ela não está mais presa, separada de você. Você está dentro do mesmo ambiente onde tem essas camadas, seja informação, seja conteúdo, seja jogo, seja notícia, seja o que for, você está com isso dentro do seu ambiente físico. Então, até o vídeo é uma coisa que você vê numa tela, né? Ele é uma coisa que ele é 2D, ele é um arquivo que é uma imagem. Até isso agora já é 3D, você tem vídeos volumétricos, né? Que é como se fosse aqueles hologramas do Guerra nas Estrelas, você tem um vídeo, mas na verdade ele tem frente e verso, você pode dar uma volta nele, você consegue, ele está ali junto com você no seu espaço físico, não é uma coisa que você vê numa tela e a tela está ali, não, você pode olhar atrás, você pode ver atrás da pessoa, porque ela tá sendo captada em 3D, em volume, né? Então você consegue dar em volta. Assim. Então isso aí já mostra para gente que a informação está saindo da tela e está indo para o ambiente físico. Essas tecnologias todas estão sendo criadas para conseguir fazer isso acontecer. Então, assim, eu acho que o impacto maior que a gente vai ver, tipo, mais a médio prazo e a longo prazo, é a gente se acostumar a interagir
com a vida e com o mundo de volta no 3D, né? Se você parar para pensar, a gente antigamente só mexia no 3D, antes de ter livro, antes de ter escrita, antes dessas coisas. A informação tá, o sol está lá, a fruta caiu aqui, o bicho vai me pegar ali e tal, e você está interagindo no mundo aqui. E aí, conforme a gente foi para a escrita e para a página do livro, para as imagens, e aí depois para, enfim, telas e computador e tal, a gente começou a se distanciar, a se separar de como a gente interage com a informação, muitas vezes. Eu acho que o pico disso é hoje em dia, que está todo mundo enfiado na cara do celular ali, e está meio que, tipo, é um mundo real, estamos todos conectados, mas a gente está meio que fora daqui, da realidade física, né? E aí eu acho que o que vai acontecer ao longo dos anos é a gente começar a quebrar essa barreira e, enfim, para o bem e para o mal, tudo que está no celular vai poder estar no teu espaço físico. E, assim, um dos grandes desafios da gente vai ser não se distrair. Imagina, a gente fica distraído o dia inteiro olhando para o celular. Imagina você ficar distraído vendo as coisas aqui voando na tua frente. Sim, Então, a Francisco, gente tem que desculpa, fazer deixa eu. direito. Perfeito. Você traz essa possibilidade que se conecta a momentos e iniciativas que a gente vê muito na ficção e são possibilidades e realizações que dependem de alguns devices sempre para funcionar, né? Quando a Sim. gente fala em realidade virtual, tem a questão dos óculos, etc., a sonoridade, precisa dos fones. Você acha que a gente avança rapidamente para ter devices que sejam mais fáceis de usar, de Uhum. acoplar? Eu vou aqui ser especulativo. Manda E ver. mínimos também, tipo lentes de contato, fones Sim. intra-auriculares mínimos, coisas do tipo, para que a gente vivencie esse universo 3D novamente de maneira mais fluida? Com certeza, acho que o caminho é esse, né? A gente está tentando desenvolver cada vez mais tecnologia que seja mais leve, mais fácil de usar, mais intuitiva, né? Assim, a primeira, sei lá, tipo, 20 anos atrás, vamos colocar assim, tinha uns protótipos que eram uns tijolos que você botava na cara umas televisões, assim, no rosto, uma coisa pesada, uma coisa horrorosa. Aí, 10 anos atrás, já começaram a vir os primeiros óculos de realidade virtual que estão ficando, que eram usáveis. Tinha um fio, você ligava no computador, mas já estava dando para funcionar. Aí, hoje em dia, você já tem coisas muito mais bacanas que agora já começa a ficar mais popular. Os próximos 10 anos, eu acho que isso vai se tornar cada vez menor, cada vez mais simples. Você já tem um óculos agora que é, por exemplo, uma junção da Meta com a Ray-Ban. Eles estão fazendo um óculos Ray-Ban Sim. que tem as câmerazinhas aqui, que já está começando a conseguir reconhecer com inteligência artificial o que você está olhando, e tem um fonezinho que fica aqui na própria haste do óculos, e você já começa a escutar os inputs, as respostas e tal, e você consegue apertar e tal, e você dá comandos de voz. Então, isso daí já está indo para essa direção, apesar de ainda não fazer muita coisa. Logo, logo, a gente vai ter esses óculos cada vez mais leves, cada vez mais normais, que nem o que eu e você estamos usando agora, que aí você vai poder ver as coisas, tipo, que nem a gente vê a realidade, a gente vai ver a realidade e mais coisa ali no nosso ambiente. Então, eu acho que a parte visual vai muito por aí, até chegar no exemplo que você falou, seja de uma lente de contato, que inclusive já tem até patente para isso, mas enfim, não Caramba. existe o produto ainda, até aqueles chips que o Elon Musk está fazendo, aquele Neuralink, tem Uhum. pessoas que já estão literalmente chipando você no cérebro, e aí você não vai precisar nem mais ter alguma coisa no olho, você já vai projetar isso no córtex Caramba. visual dentro do cérebro. Então, assim, e vai estar conectado na internet, banda larga, não sei o que mais. Então vai ser difícil ficar offline depois que você chipar, né? Mas eu acho que assim, eu fico menos preocupado com a interface, que ela vai evoluir. Certamente ela vai ficar cada vez melhor e mais leve, mais bacana, vai ser menos nerdice usar as coisas, porque todo mundo daqui a pouco. A Apple já entrou com a primeira versão dela agora esse ano, e tipo, esse é o pior produto que você jamais vai ver disso, da Apple. Só vai melhorar. E a Sim. gente viu, quem é um pouco mais velho lembra quando lançaram os primeiros smartphones e tal, tinha o jogo da cobrinha Nokia, e depois virou BlackBerry, que você tinha lá aquele tecladinho todo, e aí quando chegou o iPhone mudou tudo, mas ainda era meio ruim. E agora a gente sabe como é que é. A nossa vida nos últimos 15 anos mudou muito, né?
Então eu fico pensando, o que que a gente não viu ainda, que a gente vai começar a ver e vai se tornar normal? Você para pensar, tipo, influenciadores, Uber, sei lá, iFood, você pedir coisas, os aplicativos que fazem qualquer coisa e tal. Isso não existia 15 anos atrás, gente. Nada disso existia. Então, assim, quem é adolescente hoje parece que isso sempre existiu, mas não. Isso começou quando lançou esse produto e aí apareceu tipo, uma loja desses apps, e alguém inventou o app do Instagram, ou do Uber e tal, e agora o mundo mudou por causa disso tudo. Né? Mudou a forma como a gente se mexe, como a gente come, se tem cozinha, se não tem cozinha em casa, se é cozinhar ou não. Tipo, marketing, imagem, tudo mudou e a gente sabe que para o bem e para o mal, então muitos desafios, mas a realidade ficou muito pautada por isso. E eu acho que a realidade ela vai continuar mudando, né? A nossa vida vai continuar mudando nessa direção. Então, olha, quando você estava falando de quais são, de para onde vai, acho que vai para o 3D e a gente não tem a menor noção ainda, como a gente não tinha noção do que seria um Uber, o que seria um influenciador digital, o que é isso? Imagina, se falar disso 20 anos atrás, Uhum. não existia, né? E hoje em dia é a coisa mais corriqueira do mundo. Então, eu acho que daqui uns 10 anos mais, quando esse negócio ficar realmente popular, eu acho que a gente vai estar vivendo numa outra vida e vai estar achando que a vida que a gente vive hoje é até meio estranha, meio distante, tinha que ficar com a cara no celular, não via as coisas aqui, coisa antiga isso, de tela, né? Perfeito. Então, é um mundo meio doido que está vindo por aí, e eu acho que é importante todo mundo ficar ligado nisso, porque a gente vai viver isso. Então, assim, do meu lado, pelo menos, eu tento escolher criar coisas com consciência e, e tentar trabalhar numa direção bacana que faça o bem, que vá para um lugar legal. Né? Mas tem gente que pode fazer qualquer coisa. Você pode criar um jogo online, você pode fazer, enfim, um jogo do tigrinho, ou seja, o que você quiser, até você trabalhar seja com cultura, com ciência, com, com educação, sabe? Qualquer coisa aí está valendo e essas ferramentas são todas muito poderosas. Então é uma grande oportunidade e a gente tem que fazer com muito cuidado também. Certamente. Uma grande oportunidade com muitas possibilidades. E a gente falou aqui, e de maneira geral, as pessoas, quando ouvem falar ou veem sobre esse tema, vão procurar se aprofundar. Vem muitas aplicações desse tema em questão de entretenimento e de arte também. Você contou exemplos magníficos disso. Mas que outras aplicações práticas de realidade virtual a gente pode pensar sobre, pode ver acontecer ou já está em desenvolvimento? Olha, tem, tipo, realidade virtual, é uma tecnologia que é transversal, serve para qualquer coisa, da mesma forma que um celular serve para qualquer coisa, de jogos a guerra, dá para fazer qualquer coisa. Então, assim, o que já existe hoje que eu acho que vale a pena mencionar, e sair também um pouquinho da realidade virtual, que é só o óculos no outro mundo, e pensar também em realidade aumentada. O Google Maps, por exemplo, você vai no Google Maps, você aponta seu celular, ele vê com a câmera onde que você está, e aí ele consegue botar assim para onde você tem que ir, ele consegue botar essas coisas tipo, na própria paisagem. Você consegue Uhum. seguir para onde ir, seguindo as setas que estão ali projetadas para você. Em vez de você ler, vira à direita e tal, você vê exatamente assim o caminho das pedras, literalmente. Então, desde orientação até treinamento ou educação, falar uma coisa óbvia, tipo os simuladores de piloto que existem já tipo, há muitos anos, é como se fosse uma grande máquina de realidade virtual, mas agora você pode fazer isso para qualquer coisa dentro do óculos. Então, você Uhum. pode aprender a operar uma máquina, você pode aprender a falar em público, tem gente que faz tipo, terapia de trauma, que você bota o óculos e aí você, sei lá, tem medo de altura, e você vai lentamente indo para lugares cada vez mais altos, num ambiente seguro, acompanhado, para você aprender a lidar com essas coisas, sabe? Então, tipo, desde o tratamento psicológico até, sei lá, engenharia, o cara que está com óculos, aí ele está montando literalmente um avião, tem não sei quantos milhões de fios ali, e aí ele pega os fios, e aí a câmera reconhece qual fio é qual, e ela bota, ó, esse aqui é o fio 147 e tem que botar ali naquele negócio ali. Tipo, aí fica tudo, os dois assim da mesma cor. Aí o cara pega Uhum. e coloca o fio no ponto certo. Então, assim, um guia para você ser mais eficiente, mais produtivo na indústria, sabe? Então, você pode trabalhar com essas coisas em qualquer lugar, desde
coisas sérias a coisas divertidas, coisas que você faz em casa, até coisas que são multimilionárias, tipo, você pode fazer um filminho com seu celular ou assistir um filme de Hollywood. Você pode criar uma coisa simples com realidade virtual você mesmo, ou se você estiver num estúdio, ou se estiver num lugar maior, fazer coisas cada vez mais complexas. Então, assim, acho que o céu é o limite, na verdade. E se você entrar até no YouTube e colocar realidade virtual em, sei lá, qualquer coisa, normalmente vai aparecer já um exemplo que as pessoas já estão falando. Tipo, até debaixo d'água já tem, né? Já tem uns óculos de realidade virtual que você bota e consegue até mergulhar debaixo para você se sentir assim, imerso, mas dentro d'água mesmo. Então, enfim, as pessoas vão inventar todas as coisas que podem inventar e o céu é o limite. Não, certamente, nossa. Incrível, incrível pensar em todas as possibilidades que existem. E para você, quais são, Francisco, os principais desafios que a indústria da realidade virtual enfrenta no Brasil? Bom, olha, eu falei assim, de uma maneira geral, aquela história que se a gente já está ferrado com o celular, imagina quando a gente estiver vendo as coisas aqui na nossa frente. Então, a questão de fazer conteúdos bons e tal, porque a realidade virtual, essas mídias imersivas em geral, elas são muito impactantes, a gente não está acostumado ainda. Uhum. Então, que nem a gente quando viu, sei lá, a primeira vez que teve uma exibição de cinema no século XIX, no início do século passado, era um filme de uma locomotiva chegando na estação. Cara, a galera saiu correndo do cinema porque achou que ia atravessar a parede e ia passar por cima deles, porque não estavam acostumados, não estavam ligados que era só uma imagem. É a primeira vez que viram uma imagem se mexendo. Então, da mesma forma, a pessoa que nunca botou um óculos de realidade virtual, quando ela bota, ela fica muito impactada. Então, assim, se você toma susto com filmes de terror, não veja uma experiência de realidade virtual de terror, porque dá medo mesmo. Então, assim, isso aí é uma questão do cuidado ao conteúdo que eu estava falando. Em relação ao Brasil, eu acho que uma das maiores questões que a gente tem é que a gente não tem acesso facilitado aos óculos mais usados, né? Então, eu tinha falado da Meta, né, o Meta Quest, que é um óculos muito famoso, difundido, relativamente barato e tal. Ele ainda é muito caro para vir para o Brasil, a Meta não vende no Brasil, essa parte legal ainda está toda meio que atravancada. Tem outros produtores brasileiros, inclusive, que já estão criando óculos de realidade virtual, então isso é uma coisa super bacana, a gente vê a nossa indústria também avançando. E eu acho muito legal, tipo, a gente pensar que tem esses desafios de mercado, ainda é muito caro, tem muito imposto, etc., mas, ao mesmo tempo, você tem estúdios que nem o meu, que somos pequenos, e aqui no Brasil, e que conseguem competir, fazer coisas interessantes que estão meio que de igual para igual com outros lugares, porque é uma nova tecnologia, a gente está aprendendo junto com todo mundo. Então, tem muita oportunidade para os criadores brasileiros fazerem essas coisas e estarem ali. Não digo que de igual para igual, porque a gente está começando a sentir o peso das produções cada vez maiores, e aí um lugar, né, com mais grana, com mais orçamento, começa a fazer diferença. Mas ainda dá para a gente aproveitar isso e a gente mostrar que a criatividade aqui do Brasil, né, o nosso povo é o mais criativo do mundo. Basta ver os memes que tem na internet. Então, tem muita coisa bacana sendo feita em XR, seja filtro de Instagram, seja filme 360, sejam experiências ou jogos dentro de óculos de realidade virtual. A gente está criando muita coisa bacana. Queria mencionar, por exemplo, a XRBR, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Realidades Estendidas, já tem mais de 100 empresas associadas, desde a região norte e nordeste até o sul do Brasil. Claro que tem muito mais gente em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro, mas já está espalhado pelos 4 cantos do nosso país. Então, tem muita gente já que está ligado nisso, a indústria está se organizando. A gente acabou de aprovar o marco regulatório dos games, que também tem repercussões, né? Tem muitos desdobramentos para a realidade virtual e para o nosso setor imersivo de uma maneira geral. E aí é muito legal você conseguir equiparar e enquadrar a realidade virtual, o vídeo 360, a realidade aumentada, essas tecnologias todas,
como partes de um audiovisual expandido, né? Então, audiovisual não é só filme e televisão, não é só cinema e série. É uma coisa que você agora tem outros devices, você tem outras interfaces, outras linguagens, e agora está entrando cada vez mais esse entendimento, inclusive até para a parte de incentivos fiscais, tipo, assim, editais culturais, formas de você financiar a criação desses conteúdos e levar para o público de uma maneira que siga uma lógica parecida com o audiovisual, que já tem isso, né? A lei do audiovisual, assim, e tal. Agora a gente está conseguindo criar cada vez mais essas oportunidades legais e de financiamento, né? Então, fico muito feliz com isso e ainda tem muito para fazer, mas estamos indo na direção certa nesse sentido. Poxa, nós que ficamos muito felizes te ouvindo falar desse mundo incrível da realidade virtual, de todas as possibilidades. Certamente quem nos ouve, quem nos assiste, também ficou muito feliz com esse papo, que podia se estender muito, só que felizmente ele está chegando ao fim realmente. E para quem curtiu muito do que o Francisco contou aqui para nós, no sábado, a partir das 9 horas, no Museu de Arte do Rio, vocês vão poder colocar um óculos de realidade virtual e conhecer de perto essa super ferramenta tecnológica. Nós esperamos todos vocês lá, por favor, não percam. Das 9 horas às 17 horas, no Museu de Arte do Rio de Janeiro. E Francisco, eu quero te agradecer muito mais uma vez tua participação, teu conhecimento, o que você vem realizando. Obrigado demais por dividir isso conosco aqui. Muito obrigado, foi um super prazer estar aqui com vocês. E eu estendo esse convite que o Ale fez. Espero ver vocês lá no Festival TechTech e a gente, quem sabe, se esbarrar e conversar mais sobre realidade virtual e essas tecnologias todas que estão vindo por aí. Valeu. Que demais, que demais. Vai ser um prazer, Francisco. Obrigado também a todos vocês que ficaram ligados com a gente aqui em mais esse painel do Festival TechTech 2024. E amanhã fiquem ligados porque vai estar com a gente a Super Sil Bahia, experimentadora, ativista e pesquisadora, considerada uma das 100 pessoas inovadoras mais importantes do mundo pelo The Future Laboratory da Inglaterra. Imperdível esse bate-papo. Muito obrigado também aos nossos patrocinadores, o Instituto Edux e do Grupo Salta. Muito obrigado, sem vocês nada disso estaria acontecendo. E é isso, galera. Um grande abraço e até amanhã de manhã. Valeu.